Fala galera, UniOeste 2016, essa é a questão 16, acompanha ali comigo. Olha só, uma espira quadrada de 10 centímetros de lado, né, e tem resistência de 2, ela está situada no plano XY conforme a figura abaixo. Olha só, aqui nós temos esse fio, que a gente chama de espira, né, um fio dobrado, e ele é quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Beleza. E ele falou que dentro dessa espira, ó, tem um campo magnético perpendicularmente. Então, aqui, ó, ao plano da espira, né? Ó. Então, quer dizer que tem um campo aqui, eu vou colocar ele subindo, dentro dessa espira, que ele é perpendicular à área, chamado de B, e esse campo ele varia de acordo com o gráfico em relação ao tempo. Ele quer assinalar em relação a essas afirmativas, gente, ó, a correta, e a gente já lembra de algumas fórmulas em relação a esse conteúdo. A primeira fórmula desse conteúdo, gente, é a fórmula de fluxo magnético. Então, o fluxo magnético, que é a letra φ, é o campo vezes a área da espira vezes o cosseno de um ângulo. E olha só, esse aqui é muito importante, por quê? Este ângulo, ele é entre o campo e a reta normal da espira. O pessoal erra muito isso. Então, se você observar, gente, ó, ele falou que o campo está perpendicular ao plano da espira. Só que se você observar aqui, ó, a reta normal da espira é essa linha preta que eu estou fazendo aqui, ó. Então, o ângulo correto, que é o ângulo entre a reta normal e o campo, é zero, porque eles estão ambos para o mesmo sentido. Tem gente que colocaria 90 graus, porque esse é a pegadinha de exercício campo magnético. Você sempre tem que lembrar que o ângulo é paralelo ao normal. Nesse caso aqui, gente, o ângulo é zero, o cosseno ele vai dar 1. Então, nesse caso aqui, é o campo magnético máximo que pode passar dentro dessa espira. Porque todas as linhas de campo estão passando dentro da área. Tá? Então, tem que cuidar com isso. E olha só, a outra fórmula que tem é em relação a fluxo. Por quê? Quando eu tenho fluxo magnético ou ainda uma variação de fluxo magnético que passa dentro de uma espira por um tempo, eu tenho o E. E esse E é uma força eletromotriz induzida. Tá? Então, essa força eletromotriz é o que vai gerar a diferença de tensão para que exista uma corrente elétrica aqui. E olha só, como é uma diferença de potencial, eu posso falar que isso aqui, que é a força eletromotriz, ela vai ser a resistência da espira vezes a corrente induzida que passa dentro dela. Muito legal, né? Então, com isso, gente, a gente já consegue resolver. E olha, observando o gráfico, ó, nós temos intervalos de campo constante, se você observar aqui, ó. Nesses três laranjinhas que eu estou falando, ó, pela fórmula, a gente sabe que se tem variação, tem força eletromotriz. Mas quando não existe variação, ou seja, este gráfico ele é constante, olha só, a força eletromotriz induzida vale zero. Então, às vezes, alguma coisinha já sai do exercício ali, né? E olha só que interessante. Vamos analisar as afirmativas para a gente ver qual que está correta. A letra A, ela fala assim, ó. A força eletromotriz induzida na espira é máxima no intervalo de 0 a 2. Já matamos, porque, ó, de 0 a 2, percebe que o campo é constante. E quando não tem variação, ou seja, ele é constante, a força eletromotriz induzida vale zero. A letra A está errada. Beleza? Agora a gente vai calcular a letra B. Ó, o módulo da força eletromotriz induzida é de 2 a 4. Ele quer esse trecho vermelhinho aqui, ó. Então, como ele quer esse trecho vermelhinho, tem variação, então dá para calcular uma força eletromotriz. Daí eu vou juntar as fórmulas, ó, gente. A força eletromotriz é a variação do campo. Então, eu vou colocar a variação do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo dividido pelo tempo. Eu vou colocar um delta aqui para você saber que é a variação. E olha só, aqui, gente, o cosseno é 0 graus. E o cosseno de 0 é igual a 1. Então, esse aqui eu já vou colocar como 1. Tá? E a gente falta calcular a área da espira, né? Ó. Tem que ser em metros quadrados, tá? Porque assim, ó, a unidade de campo magnético é Tesla e a unidade de área é metro quadrado. Então, a unidade de fluxo magnético ela vai ser Tesla metro quadrado ou ainda o WB, que é Weber, tá? Então, daí tem que estar nessa unidade do sistema internacional. Então, se você pegar ali, gente, ó, 10 centímetros, vai ficar 10 vezes 10 na menos 2 metros. Tudo isso ao quadrado vai ficar, ó,
10 ao quadrado dá 100. Aqui vai ficar 10 na menos 4. Então, a resposta vai ficar 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Essa é a área da minha espira. E agora eu vou calcular o campo aqui embaixo, ó. Então, observe o tempo que ele pediu, tá? Faz no tempo que ele pediu. Ó, a força eletromotriz induzida é de 2 a 4. Então, de 2 a 4, a variação foi de 0,8 para 0. Então, aqui vai dar 0,8. Quanto que dá a área, prof? 10 na menos 2, cosseno de 1, dividido pelo tempo. Quanto que é o tempo ali, gente? Ó, o tempo passou 2 segundos. Então, a força eletromotriz induzida naquele trechinho ali, ó, vai dar 0,4 vezes 10 na menos 2 volts. Tá? A resposta ali tá errada, porque ele colocou 4. Então, aqui tá errado. Tá? Vamos ver a letra C. Ó, o módulo da corrente induzida na espira de 5 a 6. Vamos fazer de azul agora, ó. De 5 a 6, ele vai dar esse trechinho aqui, ó. Se tem variação de fluxo, tem como ter corrente elétrica, porque vai ter variação de força eletromotriz. Então, eu vou calcular aqui embaixo, ó. A força eletromotriz, ela vai ser a variação do campo, que é 0,4, vezes a área da espira, 10 a menos 2, vezes o cosseno do ângulo, que é 1, dividido pelo tempo. E esse tempo, ó, ele foi de 5 para 6, é 1 segundo. Aqui, gente, vai dar, ó, 0,4 vezes 10 na menos 2 volts. Só que ele pediu tensão? Não, ele pediu corrente. Então, eu uso a primeira lei de Ohm, ó. O E é igual ao RI. Então, aqui vai dar 0,4 vezes 10 na menos 2. E a resistência da espira é 2. Então, isso aqui vai dar quanto? A corrente elétrica que passa ali naquele trechinho vai ficar 0,2 vezes 10 na menos 2 amperes. Então, a letra B, C também está errada, ó. Ele falou 4 10 a menos 3. É 1. Seria 1 10 a menos 3, né? Agora, vamos ver a letra D, ó. O fluxo magnético através da espira de 6 a 8 é 0. Ó, gente, de 6 a 8 é esse trechinho que eu vou fazer em rosa aqui, ó. Esse rosa. Quanto que vale o fluxo de 6 a 8? 0,4. Não é 0. Esse aqui ele queria confundir você em pensar que a força eletromotriz é 0. Olha só. De 0 a 8, o fluxo magnético não é 0. O fluxo magnético, desculpa, que é o campo vale 0,4. Não existe variação do fluxo magnético, isso dá uma força eletromotriz igual a 0. Então, são coisas diferentes. E provavelmente, então, a letra E está certa, ó. O módulo da corrente induzida no intervalo de 8 a 10. Então, ele quer esse outro trechinho que eu vou fazer de verde, ó. De 8 a 10, então vamos calcular aqui embaixo, ó. Então, vamos calcular a força eletromotriz. A força eletromotriz, ela vai ser a variação, ó. Ela foi de 0,4 para 0, então variou isso aqui. A área da espira é 10 a menos 2, o cosseno do ângulo é 1, e o tempo passou 2 segundos. Então, isso aqui, gente, vai dar 0,2 vezes 10 na menos 2 volts. Essa é a força eletromotriz. Agora, eu vou calcular pela lei de Ohm a corrente elétrica, URI. No caso, ele, né? Então, ele vai ficar 0,2 vezes 10 na menos 2. A resistência da espira é 2 e a corrente é I. Então, nesse caso aqui, gente, realmente, ó, a corrente, ela deu 1 vezes 10 na menos 3 amperes. Porque, ó, se você dividir 0,2 por 2, dá 0,1. 0,1 é só você acrescentar um número aqui atrás, né? Então, menos 2 fica menos 3. Então, ele fica 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Beleza, gente? Exercício muito legal de lei de Faraday. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Até mais.